Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo, meus amados. Se formos fiéis, Deus continuará nos abençoando, nos dando vitória diante da nossa caminhada. Meus amados, eu quero convidá-los para que leiamos um texto da Palavra de Deus. Você que está nos acompanhando pela primeira vez na nossa escola bíblica dominical, nós estamos estudando a carta aos Efésios. A igreja eleita, comprada com sangue de Jesus Cristo e selada com o Espírito Santo. Então, é um estudo relacionado com os ensinos instruído nesta carta. E hoje nós estaremos terminando o capítulo de número 2 e os versículos de 20 ao versículo de número 22. Eu quero convidá-los a todos para que leiamos esse texto. Eu estarei lendo o primeiro versículo, versículo de número 20, vocês o versículo de número 21 e todos nós juntos o versículo de número 23. Eu quero convidá-lo a todos para que ficamos de pé e fazemos a leitura desse texto. Diz assim a palavra de Deus, Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Todos, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém. Podeis assentar, meus amados. Hoje nós estaremos estudando esses 3 versículos que tem o seguinte tema, a nossa lição: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós estudamos na lição passada que antes havia inimizade entre os povos. Judeus e gentios, havia uma rixa entre esses povos. E havia também a inimizade entre o homem e Deus por causa dos seus pecados. Mas Cristo veio derrubar essa barreira, trazendo a comunhão entre o homem e Deus e entre o homem e o seu próximo. A cruz é a reconciliação entre o homem e Deus e entre o homem e o seu próximo. E nós vamos ver que a cruz, ela derruba essa barreira, formando o quê? Um novo homem, uma nova humanidade. Hoje nós temos judeus, temos gentios, mas temos a igreja do Deus vivo, que foi comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E esse novo povo que se levanta agora é chamado de igreja. E nós vamos ver que a edificação da igreja, ela está em Cristo. A igreja, ela está em construção, em crescimento, edificada sobre Cristo e fundamentada sobre a doutrina dos profetas e dos apóstolos. Essa é uma verdade irrefutável. Jesus é a base, ele é o alicerce que sustenta a sua igreja. Nós somos agora, meus irmãos, parte desse edifício. Como diz o texto aqui, Jesus é a pedra principal, da qual a sua igreja foi levantada, a sua igreja foi alicerçada. Então nós vemos que o edifício espiritual, o qual Deus habita,
somos nós. Embora nós estejamos aqui no templo físico, mas o templo que o Espírito Santo manifesta é em mim e em você. Somos templos de Deus, onde Deus quer manifestar a sua presença, manifestar a sua vontade, o seu poder em nós. E no primeiro item nós temos aí um edifício espiritual. Temos 4 subitens relacionados a esse primeiro tema, onde nós temos o santuário judeu, o santuário cristão, a pedra angular e Cristo, a pedra principal da qual a igreja está alicerçada, a igreja está levantada. Então, em Cristo, um novo conceito de santuário vai ser construído. Por que o novo conceito? Nós vamos ver que quando Deus ele cria o homem, o texto lá em Gênesis vai nos dizer, a palavra de Deus, que a cada manhã, a cada tarde, Deus vinha e se relacionava com o homem. Então, o desejo de Deus sempre foi relacionar, ter uma afinidade, uma comunhão com o homem. Mas nós vamos ver que esse relacionamento, ele vai ser quebrado por causa do pecado. Mas mesmo assim, Deus ainda vai continuar nessa busca, em se fazer conhecido, se fazer presente, se fazer companheiro do homem durante a sua peregrinação sobre essa terra. Nós vamos encontrar Enoque. Enoque andou com Deus. E Deus o tomou para si. Porque ele alcançou o testemunho de ter agradado a Deus. Na história nós temos outros homens que tiveram experiências com Deus. Temos Noé, temos Abraão. Então Deus sempre quis relacionar com o homem. Mas com a formação da nação de Israel, com o povo hebreu, nós vamos ver que Deus queria se relacionar com o povo. Só que Deus, ele é um Deus santo. Um Deus separado do pecado. Mas como é que Deus ia se comunicar agora com todos? Haja vista que o pecado faz separação entre Deus e os homens. Porque em Deus não há iniquidade. Logo, o santo não poderia se misturar com o profano, com o pecaminoso. E Deus resolveu trazer uma ilustração, ou um ensino, um conceito, revelando à humanidade que ele haveria de habitar conosco. Então Deus resolve esta questão dessa separação que havia entre Deus e os homens, porque para que o homem venha caminhar diante de Deus é necessário o sacrifício. E para que o homem venha andar diante dele é necessário a santificação. Como que esse problema poderia ser resolvido? Nós vamos ver que o salário do pecado é a morte. Então o homem, por ser pecador, merecia morrer. Mas Deus estabelece um meio do homem caminhar para diante dele, através do sacrifício. Deus aponta para o homem, através do tabernáculo, que ele manda levantar. Para que o homem caminhasse diante dele, era necessário que alguém morresse no lugar dele, para que ele pudesse se aproximar de Deus. Então, através do sacrifício, o homem entende que ele pode chegar diante de Deus. Mas para caminhar para a sua presença, nós vamos ver, é necessário a santidade. E nós vamos ver isso ali no tabernáculo. Então, o tabernáculo, ele nos traz um ensino, nos mostrando, meus irmãos, que Deus quer habitar entre os homens. Deus quer se relacionar com os homens. Então, a presença de Deus estava no tabernáculo. Então, o santuário judeu vai servir de uma tipologia mostrando que Deus quer habitar no meio do seu povo. Só que o povo judeu, eles não entenderam essa realidade espiritual.
Eles colocaram o templo como um símbolo de amuleto, achando que não iriam serem derrotados se tivesse o templo, a arca, ali no meio do povo. E eles até mesmo criaram a barreira, para que ninguém chegasse a se aproximar de Deus, a não ser eles. Criaram um exclusivismo. Então nós vamos ver que os judeus, eles criaram a barreira, achando que Deus se manifestava somente no templo. Nós vamos ver esse pensamento, ele sendo anunciado ou revelado ali quando Jesus encontra com a samaritana, lá naquele poço. E a samaritana vai dizer, olha, os judeus dizem que o local da adoração é lá em Jerusalém. Se adora só no templo. E essa rixa dos samaritanos, os samaritanos haviam criado um templo rival lá em Gerizim, mas que na época dos Macabeus eles foram destruídos esse templo, então eles adoravam no monte. Eles entendiam que o local da adoração estava relacionado com o santuário ou com o monte. Mas Jesus vai quebrar esse paradigma, essa ideia errônea, onde Jesus vai dizer lá em João, no capítulo 4, Jesus vai falar sobre isso, que a hora é chegada e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não depende de uma casa, não depende de um local. Aonde que ele está, ele é um adorador, que ele é um templo do Espírito Santo. Jesus vai ensinar essa verdade. Embora as pessoas achem, vamos no templo buscar Deus, não. Deus está disponível para se manifestar na sua vida. Basta que você creia, que você entenda que existe um Deus criador de todas as coisas, um Deus que rege o universo, um Deus que te ama, que enviou o seu Filho para te salvar, para que você tenha comunhão com Ele e Ele possa habitar em você. Então Jesus vem quebrar essa questão, esse preconceito de povos dizendo que todos podem adorar a Deus através dele. Então, através desse conceito, nós vamos ver que o santuário cristão, ele agora, meus irmãos, como diz Paulo, o santuário cristão somos nós. Nós passamos agora a ser o santuário, a ser o templo aonde Deus habita, aonde Deus quer se manifestar, aonde Deus quer se fazer presente em nossa vida. O santuário cristão. Então, todos aqueles que aceitam a Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele passa a ser um templo de Deus, aonde Deus habita e aonde Deus quer se manifestar. Porque essa ideia, esse conceito de templo, ele é muito vago. Nós vamos ver em Atos, capítulo 7, versículo 47, olha o que vai dizer o texto em relação à manifestação de Deus. Atos Apóstolo, capítulo 7, versículo 47 e o 49. Diz assim: E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos, feito por mão de homens, como diz o profeta: O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Então nós vemos que Deus habita num alto e sublime trono. Deus está em cima, regendo todo o universo. E ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas vamos ver o que diz Isaías 57, 15. Olha que texto maravilhoso e que revelação grandiosa de Deus para todos nós. Isaías 57, versículo de número 15.
Olha o que diz a palavra de Deus. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar os corações do contrito. Deus está dizendo que Ele habita num alto e sublime lugar, mas Ele também quer fazer morada na vida do homem, daquele que se arrepende, daquele que crê que Ele é verdade, Ele é vida. Porque antes nós estávamos mortos espiritualmente nas nossas ofensas e nos nossos pecados. Mas através de Cristo nós encontramos a restauração, a ressurreição espiritual. Nascemos de novo para uma nova vida. E ele está dizendo no versículo 20, nós somos edificados, nós estamos em construção, estamos sendo edificados. A cada dia nós buscamos o quê? O aperfeiçoamento, buscamos a santidade, para que em tudo Deus possa ser glorificado em todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. Nós estamos trabalhando para que Deus seja o centro de todo o nosso ser. No versículo 3, a pedra angular. Então Paulo está dizendo aqui que nós estamos sendo edificados sobre um fundamento, que é os ensinos dos apóstolos e profeta, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então Jesus é o principal fundamento da qual a igreja é erguido. O irmão, passa o próximo slide para nós aí, para que os irmãos possam entender o que é a pedra angular. Então, a arquitetura, a edificação de hoje é diferente da edificação antiga. Então, quando se fala em pedra de esquina, em pedra angular, Jesus está referindo a uma profecia lá no Salmo 118, dizendo que quando o Messias viesse, o principal edificador desse edifício seria rejeitado pelos seus. E Jesus fala sobre isso, dizendo que ele é a pedra de esquina, da qual a igreja seria edificada. Então nós vamos ver ali nessa imagem que vocês estão vendo aí, também pela internet, que a pedra de esquina, embora nós colocamos uma cruz ali, mas a pedra de esquina é aquela que segurava as duas paredes, é aquela que dava sustentação a todo o edifício. Então a pedra de esquina, ela serve para dar edificação, dar fortalecimento, não deixar que o edifício venha pender. Então Jesus, ele é a base da onde a igreja é levantada. É isso que Jesus diz lá no Evangelho, conforme escreveu Mateus, capítulo 16, nós vamos estar lendo esse texto, Mateus 16, 18. Vamos dizer o que Jesus vai dizer sobre essa edificação. Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, versículo 16, capítulo 16, versículo 18, olha só. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui nós temos uma grande revelação. E para entender esse texto, é necessário que nós entendamos o seu contexto. Porque há uma certa denominação que diz que Pedro, ele é a base da igreja. A igreja está edificada em Pedro. E que Pedro foi o primeiro papa. E durante 25 anos ele realizou ou
essa função como o Papa de Roma e que os demais homens levantados está vinculado a esse pensamento, a essa interpretação que eles têm, que todos os papas são pessoas que são levantadas para exercer a autoridade eclesiástica dentro da igreja, desse princípio estabelecido que Pedro é a edificação da qual a igreja foi levantada. Mas nós temos que entender o seu contexto para que possamos entender esse texto. Porque até mesmo no grego, que é o texto original que foi escrito, o Novo Testamento, nós vamos ver que não vai dizer isso. O que está acontecendo no contexto, Jesus pergunta para os seus discípulos: o que é que os homens dizem a respeito do que eu sou? Quem eu sou? O que as pessoas estão dizendo? E os apóstolos vão dizer: olha, alguns dizem que tu és Elias, outro diz que tu és João Batista, outros dizem que tu és Jeremias, alguns outros vão dizer que tu é alguns dos profetas. E aí Jesus, ele agora se dirige a todos os seus 12 apóstolos e falam para ele: e vocês? O que dizem vocês quem eu sou? Aí Pedro, tomado pelo Espírito, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse: olha, o que você disse não é da sua carne, é o Pai Celestial que tem te revelado essa grande verdade. Mas nessa confissão de fé que você está dizendo, que eu sou o Cristo, Cristo no hebraico é Messias, que é traduzido como ungido, que ele é ungido, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vai dizer para ele: rapaz, eu quero te dizer, agora no versículo 16, que você é um fragmento de pedra, mas sobre esta grande rocha, eu vou edificar a minha igreja. Então Jesus está dizendo que sobre este testemunho de fé de Pedro, que Cristo é o Deus vivo, é o enviado do Pai, que ele é o Filho do Deus vivo, ele vai levantar a sua igreja, dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus está dizendo que ele é a edificação, porque Pedro no grego é Petros. Então, se nós colocarmos o texto, coloca o texto para nós, por favor, aí, Mateus 16, 18. 16, 18, coloca aí. Eu vou usar o nome das palavras, coloca no começo, no que está no original. Pois também eu te digo que tu és Petro, tu és um fragmento de pedra. Mas sobre esta pedra, que no original é rocha, eu vou edificar a minha igreja. Então Jesus está dizendo que ele é a edificação da igreja. E o próprio Pedro vai confirmar isso. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Pedro, quando ele escreve uma das suas cartas, uma das cartas petrinas, 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 4 ao versículo 6, olha que Pedro vai dizer, é Pedro que está dizendo: e chegando vós para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E vós também, como pedras vivas, como Petros, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para ofereceres sacrifícios espirituais agradável a Deus por meio de Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém:
Eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Então Pedro, meus irmãos, está relacionando a grande rocha aqui com Cristo. E ele faz parte desse alicerce, dessa edificação, da qual ele também é uma pedra colocada como base da igreja. Então a base da igreja, ela está alicerçada em Cristo. Porque é isso que Pedro cita, que lá é o Salmo 118, versículo 22, Jesus também cita em Mateus, capítulo 21, versículo 42. Olha o que diz a palavra, Jesus dizendo: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo, pelo Senhor. Foi feito isto e é maravilhoso aos nossos olhos. Então Jesus está dizendo, meus irmãos, que ele é o fundamento. Paulo escrevendo sobre isso, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 11, diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios 3, 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento. Paulo está falando da base, além do que já está posto. Quem é que já está posto como pedra de esquina? Ele vai repetir no versículo 11, o qual é Jesus Cristo. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, a base, que não seja outro, que não seja Jesus. Mas aqui em Efésios ele vai dizer que Cristo é esse fundamento, é a pedra de esquina, na qual a instrução dos apóstolos e dos profetas foram estabelecidos. Então Pedro se identifica como uma das pedras desse edifício, da qual Jesus havia sido declarado que ele é um fragmento de pedra, mas essa grande rocha da qual a igreja seria edificada seria ele. Daniel, quando tem aquela visão, aquela revelação da estátua de ouro ali de Nabucodonosor, que tinha a cabeça de ouro, o peito ali de prata, e ele vai descrevendo aquela estátua, que são os reinos que vão se levantar. Um já havia se manifestado ali, que era a Babilônia, os medos persas, depois nós temos os gregos, e por último nós temos o Império Romano. Paulo vai dizer que essa estátua, ela vai ser esmuiçada, vai ser esmagada por uma grande pedra que vai ser levantada da montanha. E essa grande pedra, ela vai vir do céu e ela vai arrebentar com todos os reinos do mundo e vai estabelecer um reino eterno. Ele está falando de Jesus Cristo. Porque nós vamos entender que quando no ano 42, por cerca do ano 42, o ano 43, há o concílio em Jerusalém, da qual ali no concílio está Pedro, está João, está Paulo, e quem dirige o conselho é Tiago. Não é Pedro que tem a primazia, mas Tiago que dirige o conselho. Depois, mais para frente, nós vamos ver Paulo. Ele escreve uma carta para os crentes de Roma, os cristãos que estão em Roma. Pedro não é nem citado nas Escrituras como alguém influente ou como alguém que é o pastor ou dirigente da igreja que está em Roma. Depois, mais para frente, nós vamos ver em Atos Apóstolos. No finalzinho, Paulo fica preso ali em Roma por um determinado período de tempo. Na narrativa, não há nenhuma parte das Escrituras que relata que Pedro era papa ou que exercia a liderança da igreja de Roma. Paulo, durante a sua prisão, aonde veio a sofrer o seu martírio, nós vamos ver que Paulo escreve 4 cartas. Uma dessas é a carta aos Efésios. Paulo está preso e vai escrever essas cartas ali na sua prisão. Depois ele vai escrever mais 2, que são cartas relacionadas já no final do seu ministério, que é 2 Timóteo. Nós vamos ver que durante a prisão de Paulo, Paulo escreve 4 cartas, depois escreve mais 2. Nós não encontramos nenhuma menção nas Escrituras de que Pedro tenha exercido, meus irmãos, o pastorado, o pastoreio da igreja ali em Roma.
Então Jesus está falando dele. Pedro fala que Jesus, que é a pedra de esquina, a pedra principal. E Paulo está dizendo aqui no texto que nós estamos lendo aqui. Versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, todo edifício, meus irmãos, a igreja, ela está fundamentada em Cristo. Cristo é a base da igreja. E quando ele é a base da igreja, porque a igreja agora somos nós, as portas do inferno não prevalecerão sobre a vida daqueles que são igreja. Cristo, a pedra principal. Então a pedra rejeitada tornou-se a cabeça da esquina. Então essa pedra que foi rejeitada por Israel, ela agora se tornou a principal pedra da qual o novo edifício é levantado. Um novo santuário. E Jesus já falava disso mesmo. Porque lá em João, quando Jesus fala, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí naquele comentário, Jesus diz, olha, derruba esse templo, em 3 dias eu levanto ele. E os judeus vão dizer, mas como é que pode? O templo, quando ele foi reedificado por Herodes, demorou mais de 40 anos. Como é que pode derrubar e você edificar esse templo em 3 dias? Mas Jesus estava falando o quê? Do seu corpo, da sua morte. E aqui nós vamos entender, essa passagem, ela é maravilhosa. Nós vamos encontrá-la na carta de João. No Evangelho de João. Eu não anotei aqui, mas nós vamos procurar esse texto. Evangelho de João, capítulo 1. Olha o que vai nos dizer a palavra de Deus relacionado a essa manifestação de Cristo. Versículo 13. Olha só. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Isaías diz que o Emanuel, ele seria manifestado, Deus conosco. E quando fala que o Verbo habitou, essa palavra vem do tabernáculo. Que a manifestação de Deus que era realizada no tabernáculo, ela veio através de Cristo. A sua presença, ela vem entre os homens. O próprio Deus se revela à humanidade num corpo humano. Para que através desse corpo humano, ele estabeleceu um novo santuário. Porque com a morte de Cristo, veio também ao 3º dia a sua ressurreição. E todos aqueles que aceitam Cristo, ressuscitam novamente agora em um novo homem. Passa a ser o que? Templo do Espírito Santo. E a nossa vida precisa ser edificada nele. Para que a igreja seja edificada, nós temos que estar em Cristo. Os irmãos colocam, por favor, o segundo. Agora é um slide colorido, que vai aparecer ali, sobre Cristo, a pedra principal, para que vocês possam entender a edificação da igreja. É que nem o primeiro slide, mas agora ele vai aparecer colorido, para que vocês possam entender, para que nós possamos dar seguimento sobre o fundamento dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Aí está. Então, Cristo é a pedra de esquina, que ligou judeu e gentil, fazendo um novo povo, unindo os homens, mas também unindo os homens a Deus, através da igreja do templo que somos nós. Então nós vamos ver que Cristo, ele é o primeiro fundamento, a pedra principal. Mas após essa pedra vem o quê? O fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então nós vamos ver que quando esse edifício está edificado nele, esse edifício ele cresce para a glória de Deus.
E Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão. Então nós temos que entender agora que nós temos que ser obediente à verdade do Evangelho. Jesus conta aquela parábola do homem. Jesus vai comparar ao homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. E Jesus vai dizer que é o seguinte: o homem que ouve a sua palavra e obedece, é como o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Então nós vamos ver que a edificação do lar, da família, quando ele está usando isso, é uma expressão que os próprios judeus tinham a respeito da família, que está lá no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão constrói os edificadores. Então, se Deus não for a base, não for o alicerce da família, da sociedade, todo edifício cresce torto e está marcado para ser derrubado. O homem prudente que ouve a palavra de Cristo e está edificando a sua vida, Jesus está dizendo que está edificando sobre a rocha, que nada poderá derrubar essa edificação. Nós que estamos em Cristo, estamos edificados nele. Nada poderá, meus irmãos, destruir esse edifício, porque está edificado no próprio Deus, através da pessoa bendita de Cristo, e nós iremos vencer todas as calamidades, tempestades que possam surgir. Mas Jesus disse que o homem que ouve a sua palavra e não obedece, é o homem prudente, que edificou a sua casa sobre a areia. Veio a tempestade, veio a calamidade, aquela casa veio a ruína. Então a única maneira de sermos edificados e alcançarmos um crescimento e não sermos abalados por nada é estarmos alicerçados em Cristo. Cristo é a base. Quebrou a barreira de inimizade que havia entre Deus e os homens, formando agora uma nova humanidade que adora a Deus em espírito e em verdade, da qual é Ele que está edificando essa base. Segundo texto, vamos correr um pouquinho mais. Estou tentando ir devagar aqui, mas o relógio não ajuda. Ele corre mais do que a gente, né? A gente tem que estar pregando um pouquinho. Vamos lá. O fundamento dos apóstolos. Então nós entendemos que Cristo, ele é a pedra de esquina. Ele é a base a qual a igreja foi edificada. Mas a igreja, ela continua sendo edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós temos que entender, porque hoje nós encontramos algumas pessoas em alguns lugares, em algumas denominações, que têm essa função eclesiástica de apóstolo. Só que os apóstolos, como houve na antiguidade, já não existe mais. Quando usa esse termo apóstolo, essa palavra apóstolo significa enviado, porque Cristo treinou durante os seus cerca de 3 anos, treinou os seus discípulos, para que desse continuidade ao que é a sua obra. Porque a missão de Cristo foi resgatar a humanidade dos seus pecados. Foi trazer o quê? A redenção. Novamente trazer a comunhão entre o Deus e os homens. Mas a responsabilidade de levar essa mensagem agora à humanidade coube o quê? Aos seus discípulos, da qual ele vai chamar de apóstolo. Porque até mesmo o escritor aos Hebreus, não dá tempo da gente entrar ler o texto, mas o escritor de Hebreus diz que Jesus, ele é o supremo apóstolo. Apóstolo é enviado. Então ele foi o enviado do próprio Deus para trazer a salvação aos homens. E ele deu essa missão ao seu discípulo, de levarem avante agora, em todos os cantos do mundo, essa salvação que foi efetuada ali na cruz do Calvário. Então nós vamos ver que os apóstolos aqui foram aqueles que foram testemunhas oculares do ministério de Cristo e foram treinados por eles
para darem continuidade à sua obra e os seus ensinos. Então Jesus confiou a eles o quê? O ministério da palavra, de instruir os homens a respeito dessa salvação. E tudo que a mensagem que eles pregaram foi fundamentada, que nós chamamos hoje de Novo Testamento. A mensagem dos apóstolos estão ali nas cartas. Nós temos 21 cartas. Novo Testamento são 27 livros. 21 cartas, 4 evangelhos, um livro histórico de Atos dos Apóstolos e um livro de revelação chamado Apocalipse. Então, o fundamento da igreja já foi lançado. Então, nenhuma outra pessoa pode colocar um outro fundamento além desse que já está revelado nas Escrituras. Não existe uma nova verdade, uma nova revelação, porque tudo o que tinha para ser dito já foi revelado e está registrado nas Sagradas Escrituras. Não há outro caminho a não ser Jesus. Essa verdade que ele ensinou aos seus apóstolos foi repassada durante os escritos que eles deixaram na igreja primitiva. Então, os apóstolos estão relacionados aos apóstolos do Cordeiro. Então, a mensagem que eles ensinavam, meus irmãos, elas estava desassociada com seu ofício, porque o importante não era o apóstolo, era aquilo que eles pregavam. Eles eram mensageiros de Deus para a humanidade. Então, assim como Paulo diz que não se pode colocar um outro fundamento, da qual foi colocado que é Cristo, também não se pode mudar as doutrinas e os ensinos deixados para a igreja. Cristo é a base, mas as doutrinas que foram ensinadas pelos apóstolos, elas não podem serem mudadas, os marcos não podem serem retirados. As verdades bíblicas são absolutas, não são relativas. Alguns vão dizer, não, serviu para aquela época, hoje não serve mais, não. A palavra de Deus, ela é viva, ela continua, meus irmãos. Valendo para qualquer geração, para qualquer povo, a palavra é a mesma. Não existe outro meio do homem ser salvo, do homem ser liberto dos seus pecados, que não seja através da cruz de Cristo. A única maneira de um homem chegar até Deus é através dele. E o testemunho dos profetas? Quem foram os profetas? Profetas foram homens santos da parte de Deus, que foram levantados durante o período da nação de Israel. Eram homens que traziam a mensagem de Deus para o seu povo. E muitas dessas mensagens falavam sobre o Messias, da qual mesmo eles não sabiam o tempo e a época que aquilo havia de acontecer. Então, a mensagem estabelecida pelos profetas da antiga aliança e também dos novos agora, porque foram inspirados pelo Espírito Santo para dizer que o tempo da visitação de Deus chegou e o momento é que os homens venham se render a Cristo. Porque nenhuma profecia daquelas que estão na Bíblia foram produzidas pela vontade humana, mas foram reveladas pelo Espírito Santo. Porque tudo que foi dito se cumpriu em Cristo. E os profetas foram testemunhas dessa verdade. Profetas de Deus no meio de uma geração incrédula, anunciando que o reino de Deus é chegado, que o tempo da visitação de Deus veio através de Cristo, e que agora Deus chama homens para o que venham adorar em espírito e em verdade, e possa ser templo também agora do Espírito Santo. E ele diz, versículo 22, na qual nós somos edificados, estamos sendo construídos, e nós somos edificados. Agora ele vai usar, meus irmãos,
a igreja como um todo. Porque Cristo é a pedra e a igreja é esse edifício que está sendo erguido. Então, o edifício precisa ser bem ajustado. Então, todo edifício bem ajustado, quando está ligado, ele cresce. Porque quando vai se realizar uma construção, nós vamos ver que os tijolos, as pedras precisam serem unidas uma na outra. Então, aqui está dizendo da união. Nós somos um corpo da qual Cristo é a cabeça. E quanto à unidade, à comunhão, à oração, ao ensino da palavra, o que acontece? A igreja, ela cresce. Ela não só cresce no sentido denominacional, mas ela cresce no sentido espiritual. Os crentes se tornam maduros. Os crentes se tornam, meus irmãos, pessoas, que são guiadas e dirigidas pelo Espírito Santo. Não mais pela vontade da carne, mas dirigida pelo Espírito. Então, o crescimento depende da igreja, depende desse ajustamento. Nós temos que estar unidos um aos outros. Uma só fé, um só Senhor, um só batismo. A unidade da igreja. Quando há essa união, Deus ordena a bênção. Salmo 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como o óleo que desce sobre o quê? A cabeça, a barba, os vestidos ali de Arão. E quando ocorre isso, Deus está dizendo, ali há a bênção sobre essa comunidade. Então, se nós queremos bênção, nós temos que estar relacionando bem um com os outros, vivendo em comunhão. Nós vamos ver que a igreja primitiva cresceu de uma maneira tremenda. Atos capítulo 2, versículo 41. E o versículo 42, olha o que diz a palavra de Deus. De sorte que os que foram batizados, os de bom grado, receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha o versículo 42. E perseveravam no ensino dos apóstolos. Qual é esse ensino dos apóstolos? Aquilo que eles haviam recebido de Cristo. E na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas se faziam pelos apóstolos. Todos os dias criam, estavam juntos e tinham tudo em comum. Então nós vamos ver que quando há harmonia, quando o edifício está bem ajustado, ele vai ser edificado de uma maneira, meus irmãos, que vai ter resultados diante da evangelização, diante do discipulado, diante da expansão do evangelho. A igreja vai crescer. Tempo santo no Senhor. Então nós vamos ver que o tabernáculo, quando ele foi construído, havia 2 materiais. Era construído de madeira de acácia, mas revestida de ouro. Embora fala da natureza de Cristo, da sua natureza humana, mas da sua natureza carnal, mas nós vamos ver que o tabernáculo, para que ele pudesse estar apto para que a manifestação de Deus manifestasse e o povo adorasse ali, era necessário que tudo isso estivesse o quê? Unido. Quando todas as peças estivessem unidas, nós vamos ver que o culto era realizado. Havia adoração, havia manifestação de Deus. Então, se nós queremos manifestação de Deus em nossas vidas, nós precisamos, meus irmãos, estar unido, em comunhão um com os outros, mas também unido ao Espírito Santo. Nós somos um corpo frágil, madeira, corruptível, limitada, mas que é um tesouro celestial em nós, que é o Espírito Santo. Então nós somos morada. Paulo faz essa analogia. Vocês são templo do Espírito Santo. Vocês são moradas de Deus. Então nós temos que valorizar a nossa vida como um templo de Deus, porque Deus quer habitar em nós.
Isso indica, meus irmãos, que individualmente cada um de nós temos esse compromisso de sermos templo do Espírito Santo. E quando somos templo do Espírito Santo, cada um de nós é uma pedra nesse grande edifício chamado igreja, da qual Cristo é a cabeça. Mas nós somos membros um dos outros. Somos membros do corpo de Cristo. Então, quando o corpo todo está bem, o corpo ele cresce, ele desenvolve. Mas quando o corpo está doente em algumas partes, toda a outra parte é alcançada por essa enfermidade. Então, quando falamos em corpo, em alguns momentos, não, mas fulano, todos têm importância no reino de Deus. Acontece que tem uns que vão ser mão, vão fazer o serviço. Outros são pés, vão apenas levar. Outros vão estar trabalhando na unidade desse corpo. Vai ser o coração que vai dar oxigênio, vai bombar, mas não vai aparecer. Mas não é por isso que o seu trabalho não tem importância. Todo o trabalho tem importância no reino de Deus, no reino dos céus. Então, aquilo que nós fazemos para Deus, nós fazemos para benefício de todo o corpo, para que o corpo cresça bem ajustado. Mas estão me pisando, tem alguns que tem que ser pé. Vai sofrer mais um pouco, vai sofrer a pressão. Mas se ele não caminhar, se ele não fazer parte do pé, a igreja não desenvolve, ela não vai avante. Então todos nós temos importância nesse corpo chamado igreja, porque cada um de nós é uma pedra, onde o Espírito Santo trabalha para que sejamos unidos e o reino de Deus cresça e o seu evangelho seja anunciado a todos os homens. Então Paulo ele faz essa alegoria, essa ilustração, essa comparação. Cada um de nós, eu e você, somos um edifício em construção. Individualmente, algumas vezes talvez a parede quer subir meia torta, né? Mas o Espírito Santo trabalha, quebra, levanta de novo, edifica. A gente vai muitas vezes ali, meio amarrado, no tropeço, né? Mas não desistindo, como cantou o cântico aqui. Não desistindo, sempre avante, porque é uma recompensa para aqueles que são fiéis, para aqueles que amam a Deus e a sua obra e fazem a sua vontade. Então nós aprendemos, meus irmãos, que Cristo é a base, não pode ser substituído. Cristo é a base da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja, da nossa comunidade. Cristo é aonde nós estamos edificados. Não podemos edificar fora dele. Senão o edifício se torna frágil. Mas a rocha é forte. Ela é inabalável. E não podemos mudar os marcos. Aquilo que foi deixado pelos apóstolos e pelos profetas não pode ser mudado. Que Deus nos ajude, Deus nos guarde. Estamos chegando ao nosso final. Corri, tivemos que pular algumas coisas, mas eu creio que vocês entenderam esses 3 versículos, aonde fala sobre o fundamento da igreja. Então a igreja está alicerçada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, da qual Cristo é a pedra principal. Não vamos nos esquecer disso. Precisamos ser edificados neles. Nós vamos estar terminando a nossa escola dominical. Queremos deixar aqui também um aviso a todos aqueles que estão querendo se batizar, que as aulas do discipulado, elas retornaram. O irmão Sérgio, a irmã Cleide, eles são responsáveis por esta obra, por esse serviço. Então, vocês que estão me ouvindo aí, podem procurar esses irmãos, que eles estarão dando a devida instrução para que vocês possam serem batizados. Também queremos
informar que hoje nós teremos o nosso culto às 17 horas, teremos também às 19h30, durante a noite, e também as nossas lições da Escola Dominical. Você que tem nos acompanhado aqui, geralmente a gente coloca no grupo da IBD. Se você quer ser colocado no grupo da IBD, ainda não faz parte do WhatsApp, você pode procurar uma das nossas secretárias para que você seja adicionado, que geralmente ali eu coloco ali o esboço da lição, coloco os slides, para que vocês possam acompanhar ali o que vai ser ministrado aqui durante os ensinos. E o irmão Salomão, nosso diácono, nosso relações de comunicação da IBD, geralmente, ele fica aqui ao lado da igreja, à disposição de vocês, para que vocês também possam adquirir aqui as suas revistas. Nós vamos terminar a nossa Escola Bíblica Dominical. Vou chamar aqui o presbítero, irmão Marco. Tem um microfone aqui atrás, irmão Marco. O irmão Marco vai estar fazendo essa oração, e logo após estaremos dando a bênção apostólica sobre todos os irmãos. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Convido os irmãos para se colocar de pé. Nós vamos agradecer a Deus por esse ensino, por essa palavra, que nós aprendemos mais uma porção da palavra de Deus, né, irmãos? Que Deus tem falado conosco. Oramos ao Senhor. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã. Meu Deus, pela tua palavra, Senhor, nós te agradecemos, Jesus querido, pela vida de cada um dos teus filhos, pela vida do teu servo, do pastor Zé Torres, que ministrou essa palavra nesta manhã, Senhor. Meu Deus, tu vem continuar abençoando esta igreja, abençoando cada ouvinte, Senhor, desta palavra, que nós venhamos andar conforme o teu querer, a tua palavra, Senhor, nos ensina. Meu Deus, meu Pai, que o Senhor venha, Jesus querido, fortalecer a tua igreja, abençoar todos os pastores, meu Deus, meu Pai, todos os membros desta igreja. Ó Senhor Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito e está fazendo por nós e sobre esta igreja. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do seu Santo Espírito, seja hoje e sempre, com todos aqueles que temam e amam ao Senhor, e todos dizem: Amém. Glória a Deus.